Diga graças a Deus. Aleluia. Escute isso. Escute isso. Em Lucas, o texto que nós iniciamos, capítulo 9, versículo 28, com especial atenção ao versículo 31. Anote aí, não perde nada agora não. Moisés e Elias estão dando uma instrução para Jesus. E olha que coisa doida isso. Jesus, viemos falar contigo. Sim, sobre o quê? Como tu deves morrer. Tem alguém aí? Fala alguma coisa. Jesus, é assim que tu vais morrer. Meu irmão, você está preparado para uma revelação de Deus dessa natureza? Porque está tudo no livro. Sem que nada existisse, tudo foi escrito. Não, se conhecer, você entende por que Deus, na sua soberania, também como soberano, pode decidir não saber tudo e nem lhe contar tudo? Porque para os reis, é curioso saber de tudo, mas para Deus, nunca revelar tudo. Agora, veja só, Jesus tanto tinha a sua consciência desprovida de profundidade sobre a si mesmo, que ele não sabia a respeito da vontade máxima do Pai, de como seria a sua morte. Por que isso, pastor? Porque todas as outras vezes em que ele foi pego, ameaçado, todas as outras vezes que Jesus foi encurralado, todas as outras vezes que Jesus tentaram precipitar a Jesus, apedrejar Jesus, ele fugiu. Percebe? Porque não era o tempo. A partir daqui, quando ele soube que deveria morrer, ele fez a primeira atitude de quem realmente deveria morrer. Foi no templo confrontar as estruturas do templo. Ele se disponibilizou. Eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. É por aqui que começa o fato de que algumas pessoas têm um vazio eterno dentro dele. Tem muito dinheiro, vazio. Tem nada de dinheiro, vazio. Casa boa, vazio. Casa ruim, vazio. Vai e vem, vazio. Não pode nem ir nem vir, também vazio. Porque nós nunca seremos completos enquanto não fluímos no propósito de Deus. Enquanto isso não acontece, a gente arruma subterfúgio, viaginha, fériazinha, casinha, troca carrinho, mexe ali, mexe aqui, mexe lá, mexe ali, mexe cá, mexe lá. Continua o vazio, porque não tem significado. Agora, presta atenção, qual é o modelo de Cristo para nós? Veja só. Assim como Cristo, todos nós como filhos de Deus, recebemos de Deus uma razão, um porquê de nós existirmos aqui. Jesus viveu e cumpriu todo o propósito de Deus para ser um modelo para nós, especialmente sua igreja. E à medida que ele vive, ele está dizendo, eu estou ensinando vocês que é melhor vocês fluírem pelo propósito de Deus. Quando Moisés e Elias vêm até Jesus e dizem, é o seguinte, a sua forma de morrer, o seu modelo de morrer, você vai sair daqui, vai passar por Samaria, os samaritanos vão resistir à sua passagem no meio deles, Pedro e João, Tiago e João vão ficar irritados, mas você não deve dormir em Samaria, porque isto é a sequência da transfiguração. Quando da transfiguração Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João, no pé do monte, os outros discípulos lutavam com um pai desesperado, que tinha um filho endemoniado, que se jogava no fogo, jogava na água, e eles perguntam para Jesus, por que não podemos expulsar os demônios desse menino? E Jesus dizia, porque esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Então vamos passar por Samaria, e Tiago e João queriam que Jesus ficasse em Samaria, mas os samaritanos olham para Jesus e dizem, não, as outras vezes que você passou por aqui, você tinha um rosto de que ia ficar conosco, mas o seu rosto tem um outro aspecto, o seu rosto tem aspecto de Jerusalém, você não veio para pernoitar. E aí Tiago e João, aproveitando a visão de Elias, ficaram completamente atribulados e disseram, Senhor, vamos orar agora e pedir que o fogo desce do céu, vai descer
sobre o céu e vai consumir essa gente. Jesus chama a atenção de Tiago e João, dizendo: eu não vim para matar mais ninguém, eu vinha para restaurar essa gente, eu vinha para salvar a alma dessa gente. Veja que os samaritanos estavam mais organizados com o tempo de Deus do que os próprios discípulos. Eu não me assusto de um mundo pregar mais à volta de Jesus do que nós mesmos. Não me assusto do mundo gritar que Cristo vem, e alguns crentes dentro da igreja achar que isso é história de carochinha e que nunca vai acontecer. Os discípulos estavam ali: vamos queimar todo mundo com fogo. E Jesus diz: vamos queimar ninguém. Eles têm razão, o meu lugar não é Samaria, eu já sei como eu vou morrer, eu tenho que ir para Jerusalém. E quando você sabe o que você tem que fazer, você não tem tempo a perder, você foca o propósito, você vai na direção do propósito. Jesus não podia atrasar, porque o homem do cântaro ia passar para mostrar o cenáculo mobiliário. Jesus precisava da oferta de manjares antes da cruz. Corram lá, prepara o cenáculo. Jesus sabia. Perceba que a partir do momento em que, na maturidade de Jesus, cerca de 28 a 30 anos de idade, quando ele entende qual era o propósito dele: o meu propósito é morrer, eu vou para o lugar onde vou morrer. Às vezes o seu propósito, meu, talvez não é nem tão morrer agora, mas mesmo assim, a gente não consegue fluir para o lugar que Deus determinou que nós estivéssemos agindo, que nós estivéssemos operando. Há momentos na Bíblia, pegue comigo, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 37. Jesus tinha um foco, ele sabia. Olha o que o salmista diz no Salmo 139, versículo 16: no teu livro estavam escritos as coisas a respeito de mim, e toda a transformação que eu ia viver, sem que antes nada disso tivesse acontecido. Jesus, quando entende, ele está focado, ele está organizado. Olha o Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 37. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito sobre mim. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 24. Abra aí a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 24. Deixa eu fazer segura esse 24, vamos fazer uma outra conexão. 1 Coríntios 4, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, e encontra os versículos 5, 6 e 7. Eu vou citar, você não precisa abrir o anterior novamente. Quando citamos Lucas 22 e 37, Jesus está dizendo: eu preciso cumprir o que está escrito no livro, porque Jesus sabia que havia uma prestação de contas. Quando ele passa por Samaria, em João capítulo 4, e os discípulos perguntavam: por que o senhor não vai por um outro caminho? Há tantos caminhos, por que o senhor vai passar por Samaria? E ele dizia: porque eu tenho que passar por onde está escrito a meu respeito, eu tenho que viver aquilo que está escrito no livro a meu respeito. Paulo entende isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus Esse texto está dizendo: fica tranquilo, ninguém vai esconder sua consciência para sempre. Um dia tudo ficará exposto, e Deus vai dizer àqueles que viveram o propósito do seu livro: louvor, parabéns, como também condenação para aqueles. Veja o que Paulo está dizendo, eu vou ler de novo. Versículo 5: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração. Fica tranquilo, se o que está no coração está escrito no livro de Deus, haverá louvor. Se não, versículo de número 6: e eu, irmãos, apliquei estas coisas
por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro, porque quem te faz diferente, e que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebeste, porque te glorias, como se não o houveras recebido? Aqui Paulo está dizendo que tem duas agravantes. Tem gente de um lado que não faz o que está escrito, porque não faz o que está escrito, e tem gente que não faz o que está escrito, porque quer fazer a mais do que lhe foi confiado. E ele diz assim: eu aprendi por semelhança. E então a gente pergunta: pastor, mas como é que eu encontro equilíbrio e paz sobre o que Deus me prometeu, está escrito no livro de Deus, e eu tenho que viver? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que eu preciso, pastor? Seja cheio do Espírito Santo, do Espírito na alma e no corpo, e todo o propósito de Deus se revelará. Diga graças a Deus se você entendeu até aqui. Jesus não dizia, ele gritava em alto bom som: eu não faço o que eu quero, eu faço o que está escrito no livro a meu respeito. Diga graças a Deus. Aleluia. Essa é a diferença entre um homem e uma mulher espiritual e um homem e uma mulher carnal. Um homem e uma mulher espiritual viverá intensamente aquilo que está escrito no livro de Deus a seu respeito. Como é que eu sei sobre isso? Seja cheio do Espírito Santo. 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 Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, atrai a presença de Deus a cada movimentação. Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, qual é a direção? Senhor, qual é a tua vontade agora? Abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Senhor, entra comigo agora nesse trabalho, nesse emprego, nessa casa. Entra comigo agora nesse namoro, nesse noivado, nesse casamento, nessa vida. Entra comigo agora nessa mudança, nessa movimentação. Seja cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele aproxima o que tem que permanecer na sua vida, mas ele também afasta o que tem que sair da sua vida. Ei, meu Deus! Todos os dias, existe um pastor em Santa Catarina, em Joinville, pastor Messias dos Santos, e ele é especial da cintura para baixo. Ele tem um atrofiamento nas pernas, então ele tem muita dificuldade para andar. Mas é um psicólogo, filósofo, um homem de profundidade sem precedentes. E não tem uma mensagem que você não ouve dele, que você não se derrama em lágrimas, que você não se acaba em lágrimas. Extremamente profundo, muito sábio, de uma capacidade bíblica sem precedentes. Um dia eu perguntei para ele qual era o segredo do ministério dele. Eu não podia ver um pregador assim de referência, que eu já perguntava qual era o segredo. Ele me disse 3 coisas, porque eu me identificava com a área do ensino da palavra. E ele disse: você precisa de 3 coisas. Primeiro, convicção. Segundo, conhecimento, porque eu não posso falar daquilo que eu não sei. Terceiro, vida de oração, para você equilibrar as outras 2 coisas. E não sair, eu lembro muito bem, e não sair fora daquilo que está escrito a teu respeito. E isso não é só ministerialmente, em qualquer área que você quer galgar, qualquer área que você quer conquistar. Convicção. Todas as vezes que você se aproxima, quanto mais você se aproxima do propósito de Deus para a sua vida, maior é a sua convicção e a sua atitude de seguir adiante, a tal ponto que chega nessa dimensão. Olha lá em Lucas capítulo 9, do versículo 28 a 30, quando Moisés e Elias, aleluia, se manifestam para Cristo, para então orientá-lo a respeito da sua morte. Veja que até aqui,
Todas as vezes que Jesus ficou exposto, ocorreu perigo de vida, ele não se entregava, ele não ficava exposto. A partir dali, ele busca essa exposição. Ok? Tudo bem aí? Então vamos lá. Costuma-se dizer que a crucificação, é o que a maioria entende, era uma prática romana. E a crucificação nunca foi de prática romana. Não tem nada a ver com Rômulo e Remo. Não foram eles que criaram ou tiveram essa ideia. Eles se utilizaram dela, mas não são os criadores dela. O processo de crucificação já estava escrito, já estava registrado. Pega aí Deuteronômios, pega aí a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 21. Deuteronômio, capítulo de número 21. Aleluia. Versículos 22 e 23. Alguém aí? Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, versículo 23. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares num madeiro, versículo 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Havia um decreto e um entendimento naqueles dias. Preste atenção. Quando Jesus soube que agora o seu tempo havia chegado e estava claro o propósito, ele não se esconde mais, mas ele decide seguir para Jerusalém. Nessa atitude de responder a Jerusalém, o Senhor decide levar a cabo o que estava planejado a respeito dele. Então ele vai para Jerusalém. No Evangelho de João, capítulo de número 2, pega aí, João, capítulo de número 2, versículos 19, 20 e 21. João, capítulo de número 2, versículo 19, 20 e 21. Vocês estão aí, gente? O versículo 19 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Versículo 20: disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Esse aqui é o templo de Zorobabel, o templo de Herodes, aquele que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então, isso é para outro dia. Veja só, como é que tu vais fazer isso? Versículo 21, mas ele falava do seu templo corpo. Ele falava do seu corpo. Preste atenção. Todas as vezes que Jesus estava envolvido numa possibilidade de ser morto ou assassinado, Jesus se ausentava e ali não ficava. Porque se você não está no propósito, você não aceita. Mas quando ele recebeu a instrução de Moisés e Elias, o que ele faz? Ele vai na direção do propósito. E ele vai para onde? Ele vai para o templo em Jerusalém. E o que é que ele faz? Ele entra no templo e faz uma declaração de morte dentro do templo. Então ele entra no templo e diz: eu vou destruir isso aqui em 3 dias. Eu vou destruir isso aqui completamente. Destruo esse templo e em 3 dias eu edifico ele.
Porém, havia um decreto, havia naquele tempo um registro de que ninguém deveria, ousasse falar de morte sobre o templo. Gente, pega isso aqui, pega isso aqui. Ninguém, os principais, os judeus, todo o sinédrio, não tinham em que pegar a Jesus. Não tinha como entregá-lo. Roma, naqueles dias, era um estado laico. Eles não se importavam com a religião. Você quer ter o seu culto? Então mata aí uns 100 bois para o imperador e faz seu culto. Você quer ter sua reza? Então faz aí o seu feitiço para o imperador e faz teu culto. Roma não estava nem aí com manifestação cultica ou com o rei de judeus se levantando contra cultura e religião. Eles não estavam nem aí. Então eles não tinham em que pegar a Jesus. Foi então que quando Jesus entrou no templo, disse: vou destruir isso aqui. Em 3 dias eu levanto. A Bíblia diz que 2 testemunhas falsas do meio dos judeus foram até o sinédrio e consequentemente até o imperador dizer: temos um motivo para matá-lo. Ele profanou o templo. Por quê? Livro de Esdras, pega aí, livro do Esdras. Livro do Esdras. Acha o livro de Salmos, volte atrás, Jó, voltando, Esther, Neemias, Esdras. Livro do Esdras, capítulo de número 6. Esdras, capítulo de número 6. A velocidade que você acha Esdras vai dizer o quanto você lê a Bíblia. Que é um livro incomum. Quem achou, diga amém. Olha lá, vamos lá que eu tenho que concluir. Presta atenção, Esdras capítulo de número 6, versículos 11 e 12. Olha como o Senhor Jesus não teme mais o propósito. Ele vai em direção ao propósito. Esdras capítulo 6, versículos 11 e 12. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto. Qual é o decreto? O capítulo todo fala sobre a ordem de reedificação do templo. Depois você lê o capítulo 6 todo. Qualquer um que mudar esse decreto, se arrancará um madeiro da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Versículo 12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se faça. Veja, o decreto do rei era o seguinte: a partir de agora, o homem que se levantar para falar contra o templo, arranque a viga da casa dele e pendure ele nessa viga. E o versículo seguinte, o versículo 12 diz: e se quem profanar esse templo for uma nação, que se apague nos seus dias a memória da nação. Foi isso que aconteceu com Roma, que quando depois ousou tocar no templo de Jerusalém, por muitos anos, Deus abateu a memória de Roma, mas também cumpriu a crucificação do homem que disse: vou destruir esse templo. Tem alguém? Quando Jesus está no templo e diz: eu vou destruir isso aqui. Mateus, irmãos, capítulo 26. Vamos lá. Mateus capítulo 26. Não é porque você é incrédulo, não. Só para te mostrar aonde está escrito. Só para te ajudar a lembrar. Mateus capítulo 26. Jesus está no templo. Eles precisavam de um argumento. Ele profanou o templo. Aquele que falar mal contra o templo, que tire a viga da casa e prenda ele na viga.
Se for uma nação que se apague da terra a memória dessa nação. Bom, vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 57. Quem achou, diga amém. E os que prenderam a Jesus, não tinha motivo, não tinha conversa. Porque as pessoas ficam tentando inventar uma história. Então pega uma coisinha, os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. É aqui que Pedro se enrosca depois. Versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim, chegaram duas testemunhas falsas e disseram: ele falou que vai derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Vamos matá-lo por isso.